Como vão, queridos amigos? Eu sou Bruno Sutter e você está no canal oficial do Summer Breeze Open Air Brasil. Hoje o assunto é metalcore. E para falar de metalcore, não tem pessoa melhor para a gente conversar do que Jean Patton. Jean Patton. Yeah. Jean Patton. Jean Patton. Jean Patton. Ou a gente está no Brasil, Jean Patton. Jean Patton. Eu Patton? falo Patton. Patton Toda minha seria... família sempre falou Patton. Será francês? Sim. Ah, je suis Bruno. Eu não. Tudo bom, Jean? Beleza Seja bem-vindo demais, ao meu nosso querido. canal. Prazer estar aqui com você. Pô, que bacana, cara. Hoje a gente vai falar desse estilo que, poxa, pra mim é novo, né? Eu vou assumir a minha idade aqui, porque o metalcore é um estilo musical que atualmente ele tá bastante em voga com a molecada. Sim. E o Project 46 eu acho que é um dos maiores expoentes do metalcore brasileiro. E qual foi pra você a surpresa de ser escalado pra tocar no Summer Breeze? Pô, sensacional. Quando eu recebi a ligação, o convite e tal, foi incrível porque é um festival que eu sempre vi acontecendo na Alemanha, né? Os Sim. vídeos das bandas e tal, aqueles live animal, assim. Até hoje, do ano passado, eu acompanhei todos os dias, assim, fico vendo live. Então, um festival que eu falei, pô, vai vir aqui pro Brasil e a gente tá escalado pra tocar, é maravilhoso, né? Eu particularmente amo o festival. E tocar num desse ainda, assim, como o Summer Breeze, aqui, a primeira edição, vai ser sensacional. O mais legal Só bandona. É, exatamente. E mostra, como eu tinha falado em outros episódios, a velha guarda e a jovem guarda do Sim, metal. total, Né? tudo misturado. Isso se fosse, Sensacional. se fosse há, sei lá, 30 anos atrás, você não conseguiria imaginar estilos diferentes de metal no mesmo festival, né, Sim. cara? Eu acho que é o mais legal, assim, pela diversidade. Até porque você vai para um evento desse, fica lá o dia inteiro, vê as bandas que você quer, mas você acaba conhecendo umas outras que você nunca, né, tipo, parou para ouvir. E quando você vê o show, muitas vezes a gente se acaba gostando muito mais de ver o show do que colocando para tocar, né? Sim, e Então, uma a gente coisa surpreende. que o que me surpreende mais no metalcore é justamente a performance de palco das bandas. Né? É uma energia que traduz, a energia do palco traduz a sonoridade, né, cara? Sim, total. É muito energético mesmo, assim, o negócio. É muito intenso, né? É. Até porque tem um pouco de vários outros estilos que tipo thrash metal, por exemplo, death metal, assim como o hardcore. Por isso que tem o metalcore, né? O core. Muito pelo esse lance da energia, porque show de hardcore é geralmente assim, né? É aquela zona, a galera subindo no palco e não dá pra ficar parado, né? Então essa é mais ou menos o espírito do negócio. Eu gosto pra caralho. Eu acho que assim, o metalcore tem na sua essência, assim, os anos 90, assim, né? Eu criei na minha cabeça uma coisa de onde veio o metalcore, Sim. né? Eu acabo remetendo um pouco ao Pantera. Não sei se isso faz sentido para você. Faz sentido. Faz sentido. De um conceito que eu não sei se ele existe, que eu denomino como riffs rítmicos. Né? Né? Total. Você pega, em vez de você pegar e fazer um riff melódico, você faz um riff em células rítmicas. Exatamente. Né? E daí vem essa energia, porque é uma coisa meio tribal, que mexe com o corpo. Né? Total. Não, o que você falou faz total sentido. E é o que mais me chamou a atenção nesse lado do espectro do metal, né? Desde o groove metal, thrash metal também, que é esse lance da rítmica, essa coisa, o Sepultura também, né? Tipo, o Sepultura traz esse elemento que vem também um pouco ali do thrash, depois no metal, né? Aí tem o groove, aí tem o hardcore. O Pantera se encaixa muito bem nisso. Sim. Faz sentido o que você falou. E também com a sonoridade mais agressiva e com pouca dinâmica, né? Muito tudo no talo, Tudo assim, no muito talo. com muita agressividade. Bombando. Exatamente. Afinação em mu. Exato. Né? Exato. É bem baixo. Não chega a ser tão baixo quanto, por exemplo, Djent, que é um outro gênero derivado desses também, que aí é guitarra de 7 cordas, 8 cordas, né? Mas o metalcore também sempre teve afinação baixa. Chega a ser utilizado a guitarra de 7 cordas ou faz um drop? No nosso caso, do Project, por exemplo, sim. A gente usa de 6 e 7. E a gente faz drop também. Então a gente usa duas afinações para tem essa parte mais que é tipo dó drop, por exemplo.
e a guitarra de 7 cordas é Lá drop. Então é como se fosse... é Lá baixa drop. a afinação. Caraca, bicho. Negócio... É meio tom abaixo ainda de Roots, por exemplo. Sim. Né? Eu vejo Só pra no ter uma- Sepultura também muito, assim, roots, né, do metal moderno, né, cara? Sim, total. Eu acho que todas essas bandas de metalcore que foi a crescente, assim, foi ali entre 2002 a 2009, foi onde explodiu mesmo, nessa década, foi por causa de bandas como Sepultura, Pantera, com certeza. Sim. Com certeza, principalmente na sonoridade, né? A estética musical, com certeza Pantera teve grande parcela. É muito louco, porque se você estuda um pouco da história da música focado no metal, né, você vê que num intervalo de 30 anos aconteceu muita coisa. Muito. Né? É. Nos anos 80 veio The New Wave of British Heavy Metal, né, que era a galera do heavy metal mesmo. Sim. Né? Antes, óbvio, né? Black Sabbath, nos anos Sim. 70, Judas uma linha Priest. do tempo, tem essa linha do Tem. tempo, né, cara? É muito Tem. louco. Nos anos 70, o Black Sabbath, de Purple, Led Zeppelin. Anos Exato. 80, meio Judas Priest, Iron Maiden, e A chegada do Saxon, thrash no o final dos anos thrash, 80. Exatamente. Anos 90, aí nos anos 80 entra também o hard rock farofa, né? O Que Poser, explodiu, né? Que explodiu pra caramba, que foi assassinado nos anos 90, que veio com Pantera, pelo grunge, New metal depois. o new metal no final, no meio dos anos 90 e nos anos 2000. E aí, anos 2000, vem o metalcore, que é uma soma dessas coisas. Exatamente. Né? E eu acho que também tem muito a ver com o que o Slayer começou a fazer lá no começo, o Pantera também, um pouco do Metallica também. Metallica, óbvio, tá presente em todos esses subgêneros, né? Que é o lance do breakdown, né? Que é aquelas partes mais lentas, mais cadenciadas, que é o que você falou, é basicamente riff rítmico, né? Riff rítmico. É basicamente muita pausa, muita coisa pesada, assim, chug, né, que a gente fala. Então, acho que tá muito pautado em cima disso, com certeza. Isso é muito legal. E como foi a ideia de vocês transformarem o metalcore, que é um estilo mais, assim, americano, talvez, para o português? Essa transição foi suave? Tem a ver com a parte de temática de letra? Foi difícil? Como foi? Cara, fácil não foi, vou te falar a verdade, porque a gente cresce ouvindo todas as bandas em inglês, né? Em inglês, não só americanas, mas do mundo inteiro, basicamente em inglês. Uma ou outra você vê cantando em outras línguas. E quando a gente montou a banda, a gente nem pensou em, tipo, que língua a gente vai cantar. A gente só pensou, tipo, tem que ser inglês, né? Meio óbvio. E aí a transição foi quando a gente gravou uma música em português, só de tipo, teste, assim. Vamos ver como é que fica. Por experiência, assim. E a gente acabou vendo que era muito mais legal. Tipo, passava uma mensagem mais rápida e mais fiel do que a gente queria falar, que já tinha as letras. E aí a gente foi lá e regravou, tipo, o primeiro disco inteiro, assim. Inteiro assim, né? Só as vozes, não precisa regravar as guitarras. O mais louco de você poder compor em português, para quem tá acostumado com metal, é você perceber que a mensagem da letra está sendo recebida e entendida no momento que você está executando. Instantaneamente, exatamente. Isso é incrível, cara. E foi isso que a gente sentiu, na real, tá ligado? E aí a gente não foi, que nem você perguntou, não foi fácil. Porque escrever em português não é fácil também. Parece ser, porque a gente, né, a nossa língua nativa. Mas não é tão musical pelas referências que a gente tem, né? Então se você vai compor, por exemplo, uma bossa nova, é outra coisa. É diferente de, né? O tipo de fonética. Existe um problema na língua portuguesa que é a prosódia. A prosódia má ferro, cara. Porque em inglês, a maioria das palavras são monossílabos. You, verdade. me, love. É verdade. Agora, aqui, bicho, é tudo paroxítono, né? Paroxítono. Tem uma música, Essa palavra grande pra galera. é terrível. Tem uma música do Capital Inicial, que quando eu era criança eu não entendia. Porque era as ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel. O que é óleo diesel? Diesel. O que é diesel? Sim. Né? Uhum. Pegou a prosódia errada, às vezes tu nem entende. Uhum. Né? Então, cara, realmente é complicado. E tem um lance também que quando você está escrevendo em português, você quer preservar essas peculiaridades da nossa língua para não cair nessa. A pessoa não entender o que você está falando. Mas com o tempo você vai vendo que meio que foda-se, sabe? Tipo, é música, é arte. Você tem essa liberdade de mudar um pouco
a entonação, ou então separar uma palavra, colocar uma pausa no meio, sabe? Pra continuar. Então acho que não tem muito limite, mas é meio complicado. Porque é complicado também, é muito fácil parecer bobo numa certa frase, assim, saca? Parecer infantil ou, sabe? Simplificado demais ao ponto de você mesmo ouvir, você fala assim... parece que soou bem, sabe? Sim. Mas é um lance de acostumar também, né? Sim. Ouvir bastante música em português. O rap ajuda muito, o rap ajudou muito, porque a gente tem essa influência do rap no Project, então várias partes que a gente, né, não sabia como colocar voz de um jeito que não parecesse americano, né? Tinha que ser mais brasileiro, porque afinal de contas somos daqui. E dá pra entender o que tá sendo falado, porque imagina, berrar já é difícil as pessoas entenderem as palavras. Em inglês piorou. Português tem que entender cada sílaba, né? Sim. Então o rap ajudou muito também. E a temática do Project é bem na pegada do rap, contestações sociais e tudo. Tem bastante. Quase tudo, na verdade. Pra não falar tudo, o último disco foi o menos assuntos exteriores. Foi mais interno, né? Coisas mais pessoais. Pode crer. Mas nos primeiros 2 discos sempre foi esse tipo de coisa sobre a relação social das pessoas, né? Tipo, o que a gente vinha... Principalmente do que a gente via que estava errado pra gente, na nossa concepção, e o que a gente queria manifestar, protestar sobre certas coisas e tal, né? O movimento de metalcore tem uma temática, assim, como por exemplo, o power metal e o metal sinfônico, que traz muito folclore, assim, europeu, por exemplo, né? Medieval, aquela coisa, né? medieval, assim. O metalcore segue mais ou menos uma linha nesse sentido de falar sobre temas sociais. Tem um tema próprio do metalcore ou é diversificado? Cara, na real é bem diversificado. Muito se fala, principalmente de uns tempos pra cá, sobre coisas como depressão e problemas internos pessoais, né? Mas cada banda tem uma linha de escrita, né? E tem bandas, por exemplo, super conceituadas que são tipo gospel. Falam de, né? Que legal. De fé, de Deus e tal. Pode crer. Então, assim, tem de tudo, meu. Tem umas bizarrices, inclusive, assim. Tem coisas mais surreais também. Então, assim, acho que... Eu também não sou um profundo conhecedor de letras da parte lírica do metalcore. Posso falar mais da parte musical, mas eu acho que não tem muita regra, não. Pode crer. Acho que o lance é experimentar E vocês passaram por uma situação curiosa, né? Porque vocês vêm do inglês, vocês faziam um trabalho em cima do Slipknot. Sim. E aí as primeiras músicas, obviamente, em inglês, aí vocês foram pro português. Sim. E aí vocês lançaram o último disco, o 3, e fizeram recentemente um relançamento dele em inglês. Sim. Como você... Isso é uma dúvida que eu tenho como compositor, tá? Como vocês fizeram a tradução dessas músicas para o inglês? Vocês modificaram totalmente a temática da letra? Ou vocês pegavam a letra e traduziam da melhor forma possível para que se encaixasse na temática original? Na verdade, a gente teve que meio que refazer as letras. Com a temática original, obviamente, com a mesma mensagem, a mesma... Tem coisas, obviamente, que dá para você traduzir, né? Mas é a minoria. A maioria você tem que falar de outra forma, buscar expressões que as pessoas conhecem, que tem a ver... É que nem quando a gente vê uma expressão ou algum show de comédia no Netflix e o cara tá fazendo uma piada que só funciona lá. Aí o cara tem que colocar aqui uma coisa que a gente entende aqui, né? Sim. Então, tipo, a gente teve que fazer essa adaptação. Isso tem muito no Chaves. Pra caramba. Tem Nossa, muito no muito, Chaves. muito. Porque aquele, um dos mais famosos. Preferia ter ido lá ver o filme do Filme Pelé. do Pelé. Eu ia falar Aí tu isso. pensa, o original era isso? Não é, então. Não é. Exato. É porque o Roberto Gomes Bolanes, do Chaves, ele... Nada a ver com o Summer Breeze. Né? Nada a ver. Mas ele tinha acabado de lançar um filme dele. Entendi. Ele Do falou personagem dele. Era melhor ter ido ver o filme do Chanfler, que é o personagem dele. Se colocasse em português, ninguém Ninguém ia entender nada, né, cara? Então é exatamente a mesma Exato. pegada, cara. Então a gente fez pra... foi trabalhoso também, mas
mais trabalhoso foi o movimento inverso lá atrás, no primeiro disco, quando a gente teve que fazer o contrário, trazer do português do inglês para o português. Pode crer, isso aí deve ter sido... Foi. ter sido foda. Foi bem difícil. Bom, a gente vai ter também no Summer Breeze uma banda também que eu não conhecia, que é o Bury Tomorrow. Sim. Né, que é uma banda de metalcore inglesa. Sim. Né? Eu vi com surpresa, porque eu achava que o movimento de metalcore ele era muito mais forte nos Estados Unidos. Mas na Inglaterra também existe um movimento de metalcore relevante. Né? Também. Teve várias bandas da Inglaterra que saíram assim como Bury Tomorrow. Bandas como Bring the Horizon e Architects, que são bandas enormes hoje em dia. E foram mudando o estilo, mas a base é do metalcore, assim, desse gênero. E sempre saiu banda boa. Aliás, a Inglaterra sempre foi um lugar de... sempre foi lugar de música boa. E, poxa, como eu estudei música antiga, desde a época do Renascimento, os compositores são incríveis. Você pega Harry Purcell, John Dowland, os filha da... sempre fizeram música boa. Sempre. É impressionante. E eles têm a participação deles pra música, mas principalmente pro rock, é impressionante, né? São os pais do rock tudo. Pesado, assim, no sentido de heavy metal, Sim. né? Eu sou suspeito. Mas é que nem você falou da linha do templo. Se puxar lá pra trás, eles estão no começo e estão agora também. Exatamente. Isso é uma coisa incrível. Uma coisa curiosa que eu ouvi do Bury Tomorrow é que eles têm 2 vocalistas, tipo numa pegada meio Linkin Park, assim. Sim. Tem um vocalista que canta limpo e tem o vocalista que canta gutural. Isso é uma coisa comum do metalcore? Comum. Inclusive, a primeira vez que eu vi isso foi uma banda de metalcore. Na verdade, foi uma banda de deathcore, que é uma subvertente. Mas muitas bandas têm isso. Então, hoje, até bandas como Hyper Veil tem isso. Enfim, tem muitas bandas mesmo que tem 2 vocalistas. Inclusive, bandas brasileiras que tem 2 vocalistas. Porque tem esse lance, né? Nem todo cara que faz o gutural berra, ele faz o limpo. E nem todo cara que faz o limpo consegue berrar. Porque são coisas meio que quase que antagônicas, assim, Sim. né? Pra quem canta mesmo e pra quem berra mesmo. Então... é difícil você achar uma pessoa que faz os 2 bem pra caramba, assim. E até na hora da composição tu acha até um certo lirismo nisso, né? Tipo, Sim. Talvez personagens, né? Exatamente. Pode funcionar assim também. Exatamente. Isso é muito legal. Eu acho bem legal também. Sempre E gostei. o dia do metalcore, assim, é o domingo, né? Vai ter... É o que tem mais, né? O Parkway Drive também como headliner, Sim. né? Isso mostra como o movimento de metalcore está fortificado lá fora. Baita No Brasil, o pessoal mais velho não tem tanta intimidade com metalcore quanto o pessoal tem lá fora. Né? E é uma ótima oportunidade para a gente conhecer o que é o Summer Breeze, né? Que é trazer o que o heavy metal, o que o metal é hoje em dia. Até para a gente não ficar somente preso ao passado. Tipo, porque foi a primeira vez que eu percebi que eu estava ficando velho foi quando eu ouvi, essas músicas de hoje, esses pop, bom eram as músicas pop de antigamente, dos anos 70, bom era no meu tempo. Tô velho. Isso Sim. Então, cara, a gente tem que exercitar isso, inclusive no metal. Sim, sabe? totalmente. Isso Sou super a favor. Isso é muito importante. Então, o domingo é o dia do metalcore, é o dia que você vai ter o Parkway Drive como headliner, você vai ter o Project 46 e também essas bandas todas que a gente falou aqui e desse movimento. Deixa eu ver aqui na minha colinha quais são os horários para você não perder os horários. Isso é importante. Isso é muito importante. Muito aí tu tá ali na feira geek lá do Summer Breeze, aí tá lá comprando os negócios, cadê? Já tocou. Então... Ou chega tarde, né? Acaba até entrar. Porque, exatamente. Né? Não é simples assim. O Project 46 vai tocar no Sun Stage, 12:30. Pergunta que eu sempre faço: vocês vão almoçar antes ou depois do show? Sempre depois. Eu sempre não como depois. antes de jeito nenhum. Não dá. Nossa. Um café da manhãzinho, assim. Só um café da manhã. Bem leve ainda. O que você costuma tomar de café da manhã, rapaz? Café puro. Café puro. Sem açúcar. Sem açúcar? Sem açúcar. Meio psicopata, né? O meu pai gostava de tomar café gelado, cara. Nossa, isso é muito mais psicopata. Não é? Nossa. Eu acho que eu nasci meio lelé por causa disso. Ele gostava de café gelado, cara. Eu gosto mesmo quando tem ovo mexido. Ovos mexidos. Com bacon? Sabe? Aquele
American Breakfast. Bem assim. vegan, assim. Bem vegan. Bem isso. vegan. Ó, o Pro 46 vai tocar no Sun Stage no domingo. Não fica difícil, né? Sunday. Tá? Sim, boa. Você vai no 12h30, tá? E o Bury Tomorrow vai tocar no Ice Stage 2h10, tá? E o Parkway Drive vai tocar no Hot Stage 8 da noite. Essas são as bandas, algumas bandas de metalcore que vão estar lá no Summer Breeze. Jean Patton. Porra, Patton é, maneiro, né, cara? Tipo o Mike Patton, né? Mas Mike- ele não é meu... Não é parente. Não é parente, felizmente. Mas é puxar sacão. Mas em termos de criatividade, cara, porra, tá igual, viu? Obrigado. Meu pix é brunosuterpix@gmail. Tá. Anotei. Já. Muito obrigado, Obrigado pela a tua você, meu presença. querido. Tamo e, junto. poxa, a gente se vê, então, Com certeza. nos próximos dias 29 e 30 de abril. Já. Já tá aí. Tá aí já. Quase.